Bem-vindos a mais um ACADcast. Eu sou o Léo Godóis. Sou Shirley Hills. E a gente está aqui na ACAD Seguros, no estúdio da ACAD Seguros. O pessoal já está acostumado já de ver esse estúdio, porque toda hora a gente fala que nosso estúdio é novo. Ano passado não tínhamos esse estúdio. E toda hora fala, novo estúdio já não é mais novo. Já Já, estamos no episódio, sei lá quantos. já tá prescrito Já já está que é novo. prescrito já o novo estúdio. Então não posso mais falar isso. Não, bem-vindos ao novo estúdio da ACAD Seguros. Hoje nós temos dois convidados aqui na CAD, mas antes de falarmos mais sobre isso, se você está escutando a gente pelo YouTube, deixe seu joinha, por favor. Coloque nos comentários o que você quer ver nos próximos episódios do ACADcast. E também deixa o sininho, né? Para toda vez que quando tem episódio novo da ACAD, Ser você pode notificado. ser notificado, né? Inclusive, semana que vem tem mais um ACADcast, mas isso aí deixa pra frente, depois eu falo. Além do YouTube, tem outro canal também, né? Temos no Spotify, também você pode acompanhar a gente por lá. E nas redes sociais, o Instagram, o X. Poxa, X, Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube Shorts, TikTok, Qualquer rede que você procurar, a gente vai estar. a gente está presente em qualquer lugar. Galera, bem-vindos. Queria que vocês Obrigado. apresentassem, né? Vamos lá, Obrigado. começar do começo, né? Pedro, quem você é? O que você está Sim, fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? vamos lá. Primeiro, obrigado. Prazer estar com vocês aqui. Eu trabalho com tecnologia desde 2019. Antes disso, trabalhei com fusões e aquisições, Uhum. quase 10 anos. E montei recentemente, há um ano atrás, um ano e meio atrás, junto com a Galeria Road, uma empresa chamada Gaia, junto com o Alexei e mais outros sócios, que nasceu para tentar criar produtos para marketing, comunicação, para ajudar anunciantes, agências e veículos. Alexei, você quer se apresentar também? Você Claro, já vamos claro. seguindo aqui o Não, bate-papo. me apresento rapidinho. Eu sou Alexei, trabalho na área comercial, fazendo uma assessoria lá com o time comercial. E a gente tem um viés aqui um pouco diferente, é olhar um pouco a dor do nosso cliente e desenvolver produto entendendo profundamente quais são as necessidades dos clientes e desenvolver produto tailor-made para cada cliente. Então, a gente tem uma experiência comercial, mas a gente acaba se envolvendo muito com os clientes. A Gaia começou, então, tem um ano. Um Aí ano de... começou de uma provocação, né, que o fundador da galeria nos fez, para tentar encontrar ferramentas, de MarTech de fato, pudessem ajudar os clientes em automatizar alguns processos, de conseguir ter uma escalabilidade maior nas entregas e principalmente do cliente conseguir ter mais controle sobre o que falam da marca dele, sobre monitorar muito tudo que se espera hoje e o que não se espera que aconteça com a marca nesse mundo capilarizado que a gente vive, né? Então, o primeiro produto que a gente criou foi para desdobrar peças, Certo. que é desdobramento de peças, né? Hoje, Importante, né? De falar, né? é, Como se todo mundo soubesse. É hoje bom em falar. dia, quando você faz uma campanha publicitária, você vai ter um enxoval de peças que é criado pela sua agência de publicidade. Esse enxoval, antigamente, ele precisava ser um enxoval de 20 peças, 18 Uhum. peças, tal. Hoje, com as plataformas de todas aquelas que você citou e muitas outras, e essa omnicanalidade do seu conteúdo e da sua marca, você é obrigado, de fato, a seguir o asset journey dessas plataformas. O que que é esse asset journey? É o mínimo de peças e de vídeos que devem ser disponibilizados dentro das plataformas do Meta, do Google, TikTok, etc., para que você consiga capturar o máximo que aqueles algoritmos conseguem te entregar de resultado. Eu falo não só em capilaridade, mas também em profundidade de você conseguir trabalhar clusters em muitas marcas, a grande maioria delas, Uhum. tem dificuldade de fazer de atender essas mínimas peças que precisam ser atendidas. Não é muito sobre criar 1 milhão de KVs diferentes, tá? Certo. É mais sobre criar variações das peças que sejam fáceis de você identificar mudanças Uhum. nessas peças que possibilitem que você
possa ter uma camada de dados fazendo análise daquilo que tem funcionado melhor, daquilo que não tem funcionado tão bem. Esse primeiro produto que a gente criou chama Cria Sim. e, e ele funciona, a gente brinca de colocando um zero a mais na produção de peças, né? Então o cara vai fazer 60, a gente faz 600 peças em minutos e a gente consegue disponibilizar isso automaticamente nas plataformas de mídia. Uhum. E a gente consegue com que, usando inteligência artificial e monitoramento daquelas campanhas, a gente consegue saber quais são as peças que estão performando melhor, as que estão performando pior, Uhum. e por inteligência artificial a gente consegue fazer a geração de novas peças e conseguindo ter um aprendizado contínuo da mídia e da utilização dessas peças na mídia. É um produto que a gente teve a chance de fazer, de nascer ele com clientes bastante grandes. Então, Certo. o primeiro case nosso foi carros, né? do Itaú, Do, Carlos. do Itaú. E E era um, já foi um sucesso. era um Ah, que feirão, maravilha. e a gente fez, eles faziam normalmente ali 160, 180 peças, e já tinham um- uma cultura interessante para trabalhar varejo em plataforma de mídia. E a gente fez 1.800 peças nessa primeiro feirão. Foi um sucesso, o maior brand lift da história naquele momento, foi o maior índice de conversão, assim, todos os resultados de performance a gente conseguiu atingir, mas também essa é uma ferramenta que nasceu para atender conversão, melhorar o ROAS das campanhas, mas ela permite que a gente consiga fazer testes que a gente não conseguia fazer antes, que são testes de awareness, por exemplo, Hum, e que você só consegue fazer, ou as marcas estão muito acostumadas a conseguir fazer um volume de peças quando a gente está falando de performance. Mas por que não sim. usar isso no always on das marcas, em branding, em awareness, mais em começo de funil, lá em cima do funil, na boca do funil. Então a gente viu que, pô, os clientes nasceram fazendo coisas spots, né? Assim, vou fazer essa campanha, que era um volume de peças muito grande, e ao longo do tempo perceberam que precisam ter disso de forma recorrente. Então o Cria se torna uma plataforma, na verdade, uma ferramenta, não gosto porque existe uma Tá bom. diferença entre É plataforma e uma ferramenta. coisa conceitual, assim. A plataforma, você parte do pressuposto que você vai fazer um login e senha e você não vai Sim, ter nenhuma assessoria. Você simplesmente vai ter que fazer aquilo lá acontecer. uma coisa E mais ativa, né? E eu exatamente, fazendo a eu coisa. mesmo fazendo as minhas peças. Para alguns casos a gente acha que até faz sentido essa Uhum. evolução, mas no nosso caso hoje, como a gente atende grandes corporações, etc., a gente usa a ferramenta e a gente entrega isso como serviço. Tá. A gente viu diversas big techs indo para o caminho de ajudar a desdobrar peças, mas 99,9% das soluções que são entregues para um designer, para acelerar o trabalho de um designer. Uhum. E no nosso caso, não. A gente quer que as áreas de negócio consigam produzir e desenvolver peças sem precisar necessariamente Exato. de uma equipe de design olhando para fazer esse desdobramento de peça. A verdade é que assim, nenhum designer sonhou em fazer desdobramento de peça, que é ficar mudando a Ficar peça de mudando, tamanho, etc. e tal. exatamente. Adaptar Eles para um outro é um mau formato, uso da criatividade dele. com certeza. Então, partindo da valorização desse profissional e do quanto a gente é sagrada a criatividade lá para a gente tem usado tecnologia para criar escalabilidade nesse produto. Uma coisa que, quando eu tava, inclusive quando eu estava pesquisando mais sobre a Gaia, era Gaia ou GAI? Porque eu tava sempre pensando, porque até utiliza, né, o AI do Gaia no final como maiúsculo para dar É, Uma coisa que eu deparei, até anotei aqui, fala toda hora que quer ser uma data tech de próxima geração. sim. O que
Quais são esses pilares dessa abordagem? O que que significa ser um data tech da próxima geração? Pouco até do que o Alexei falou no começo, né? A gente procura ser bem propositivo com os nossos clientes, né? Uhum, Então, e a gente pode encontrar problemas oriundos dos dados dos clientes, e a gente, por isso, Data Tech, né? Usar tecnologia e dados para detectar problemas, sim, sim. inclusive alguns problemas que o cliente já não detectou ou que a gente precisa colocar luz para que seja detectado. E também Data Tech, porque todas as nossas soluções a gente tenta mostrar com argumentos, mostrar com dados, principalmente, os resultados delas. Então, a gente procura entregar coisas mensuráveis, ou que no final do dia nasça um plug and play, ou o mais próximo possível de plug and play, com setup rápido de uma semana, 5 dias, mas que depois da utilização a gente consiga mostrar o resultado, mensurar os resultados Uhum. e que isso fica muito evidente. Porque eu trabalhei um tempo com um chefe que tinha uma frase que era muito legal, que ele falava que preço de produto pode ter preço, mas produto pode ter valor também. E a gente construir valor significa que, ao olhar para a utilização daquele produto, Uhum. houve uma agregação de valor, houve um aumento de valor em alguma das áreas da empresa. Para não ficar muito genérico, o CRIA foi feito para o cara olhar uma campanha com 180 peças, olhar uma campanha com 1.800 peças e ver qual foi o retorno. Uhum. É, e a gente fez, e a tecnologia hoje nos permite fazer 1.800 peças a um preço muito barato em relação, porque é o grande desafio, Sim. as marcas adorariam fazer, mas o grande desafio é esse 1.800 peças. O grande desafio era como que eu consigo manter unicidade de Sim. marca, manter dentro do brand book dessa marca, construir peças numa velocidade muito grande, E com qualidade também, com né? Porque qualidade que essas marcas todas que a gente hum, trabalha, assim, pedem, né? Necessitam. pedem, necessitam, e um trabalho minucioso. Não foi simples chegar até aqui, ponto de vista de desenvolvimento. A gente tem um time super sênior, a gente não optou por ter time júnior ou juniorizado, vamos falar Uhum. assim, de desenvolvimento de produto. A gente tem vários talentos lá que na parte de tecnologia que a gente gosta de dar muita voz para essas pessoas, porque a gente entende que eles conseguem encontrar soluções que às vezes não estão sendo muito visíveis para Entendi. os demais, né? Então, é um Esse é um pouco bom disso. ponto. Porque, Voltando um pouquinho na tua sim, sim. pergunta, só complementando aqui o que o Pedro comentou, eu acho que a questão da data tech, hoje a gente tem visto muita gente, e a gente se apegou desde o começo para fugir disso, que é, eu estou utilizando AI. O que que é realmente Ficou utilizando AI? banalizado, né? Então, Tipo, e aí a usei IA. gente, uma ferramenta como o Cria, ela mostra isso em números, e contra números a gente não tem discussão. E é justamente, são clientes que a gente sempre comenta, que é, quando você tem um cliente que não está fazendo nada diferente, para você sair do 0 para o 8, né, quando o mato está alto é mais fácil. E esses clientes são clientes que a gente testou uma ferramenta nova, mas são clientes que já estavam no nível 9. E aí, para você sair do 9 para o 10, ou você usa AI, e aí Uhum. você consegue realmente trazer resultado, mostrar o número, e falar para aquele cliente, olha, faz sentido a gente ir por esse caminho, e é por isso que a gente está sempre batalhando para não banalizar a IA e transformar isso realmente numa ferramenta que traga resultado, porque no fim do dia, quando a gente vai apresentar ali os números, é muito fácil de a gente fazer a revenda do produto, e por isso que a gente sempre quer transformar todos os nossos produtos em SaaS, né? Para que a gente possa ter uma assinatura daquilo e seja uma coisa perene. O SaaS é muito curioso. Este ano, o Marcelo Salles, ele é o CIO aqui da CAD, né? E ele participou esse ano do Web Summit no Rio de Janeiro. Uhum. E participou de uma masterclass que foi com o pessoal lá. E ele falava sobre SaaS, modelo de SaaS e
a palestra tinha o nome de tinha um clickbait enorme na palestra, né? Que era tipo, a IA acabou com o SaaS. Era uma coisa assim, enorme, só pra atrair gente. E ele tava falando exatamente isso, que o SaaS, quer dizer, a IA não acabou, não acabou com o SaaS. Mas assim, quem não utiliza a IA para fazer SaaS, né? Software as a Service, porque é importante frisar isso para todo mundo. Sim. Uhum. Quem não souber utilizar a IA para fazer um SaaS de qualidade, tá perdendo. E daí Sim. esse ponto que eu ia questionar, assim, trazer, indagar mesmo, só para cutucar como que a IA, hoje em dia, nas soluções estratégicas de vocês, está ajudando tanto, não só na análise de dados, tem algo Não, a mas mais. a gente tem outra vertical, que é uma vertical que a gente chama de RaaS, né? Que é Robot as a Service. Uhum. E a gente usa IA lá com outro intuito. A gente tem robôs de 1,20 m, Então é robô robô de físico, gente, robô físico, eu físico, toco, não é? robô físico, mas Né? Porque robô que Exatamente. toca, exatamente. Mas a gente foi fazer uma curadoria para encontrar os parceiros ideais que tivessem o robô ideal, e a gente desenvolveu um software junto com alguns parceiros, onde a gente buscou de fato um device, né, um Uhum, robô que conseguisse entregar uma versatilidade muito grande para ser usado de duas formas principais. A primeira é ser usado como, de fato, um prestador de serviço recorrente dentro de varejos, tá? Então, quando eu falo dentro de varejos, imagina que você entra numa Leroy Merlin, por exemplo. sim. Estou dando só exemplo, infelizmente não é cliente nosso. Alô, Mas Leroy, mas é uma Fica a empresa, dica. fica a dica. fica uma dica, é uma empresa de autosserviço, onde você, né, onde você chega na loja e você tem setores lá e tal. Imagina você ter um robô que é um concierge que te leva e ele sabe dizer sobre elétrica, hidráulica, iluminação, Uhum, cerâmica. Ele consegue falar sobre todas as áreas, aonde ficam os produtos, o que tem de promoção naquele corredor onde você está passando. Você consegue fazer pequenas compras, já pagar para ele, porque eu digo diretamente no robô. diretamente, ele pode virar um POS. Legal. Você pode conseguir fazer um call com ele, com um arquiteto, com. Eu estou colocando o da Leroy Sim, porque é o que poderia veio da ser a cabeça, né? Decathlon, poderia ser qualquer É um outra. hipermercado, Pode ser o hipermercado, Uma seguradora. pode ser a uma seguradora. seguradora, por que não? E ela consegue fazer um call, entrar. O nosso robô tem uma tela na frente, então ele consegue fazer um call de telemedicina, o que você quiser lá. Ele consegue tirar uma foto sua, e te compartilhar essa Uhum, foto. Ele consegue te dar insights, de dúvidas que você tem em relação à sua obra, sim. ou etc. Quantos mil BTUs tem que ter no meu, no meu, na minha sala aqui, no meu ar-condicionado. Nossa, mas isso é Então a gente consegue colocar todas as informações que a gente quiser nesses robôs e ele consegue atuar num varejo como um assistente de vendedor, uhum. numa academia como um assistente A para execução para do ajudar na aparelho. execução de um aparelho específico, num show para tirar uma foto sua com a sua turma e você guardar Uhum, aquela recordação. Enfim, ele pode ser mas a gente entende que ele é um prestador de serviço, um robô. Por isso que é Robot as a Service, porque assim, entregar o robô é legal. A gente fez uma baita curadoria do robô, difícil encontrar um robô que a gente achasse que tinha todos os sensores que a gente precisava ter para ele não bater em ninguém, tivesse uma voz, uma É caixa de som não importante. alta bater o em ninguém. suficiente Importante. para Resolvi. conseguir falar com as pessoas, Uhum, tivesse IA embarcada no software dele para que ele consiga ouvir e responder perguntas e tal, etc. O caminho dele fosse, ele caberia num espaço grande, num espaço menor, não precisava. Então, a parte do robô é isso, mas a parte do software é que é mais, é por isso que a gente chama que é as a service, porque assim, se a gente simplesmente alugar um robô e colocar no escritório de vocês, é só um daqui um pouco. mês, ele vai estar lá parado. Agora, se a gente chega para vocês e fala, vamos botar um robô aqui no seu escritório, e as pessoas vão bater o ponto só de olhar para o robô,
quando chegar um cliente, você vai mandar uma mensagem para ele, ele vai buscar o cliente lá e levar até a sala de reunião que estiver disponível. Ele, quando você é, que tiver no café e Uhum. quiser jogar um joguinho com ele, enfim, ele vai ter disponibilizado algumas coisas. Ele vai ter informações de todos os seus produtos, ou seja, se amanhã você tiver uma Uhum. dúvida ou está fazendo onboarding aqui dentro, entrou uma nova Sim. pessoa aqui dentro, em vez do cara ficar vendo um vídeo, ficar vendo, pode ser um robô levar ele, olha, vou te apresentar, aqui fica o jurídico, aqui fica suprimentos, aqui fica pessoas, talentos, aqui fica Muito curioso. financeiro, etc. A CAD serve, atende Big Corps, etc, tal, todos os setores. Se tem alguma dúvida na sua área, quais são as suas rotinas, ele pode passar Muito legal. absolutamente, ele presta um serviço, você teria alguém fazendo esse serviço, concordo. A ideia do robô Não é só tirar a não é pessoa, né? tirar Só a agregar, pessoa, né? é agregar a serviços que assim a gente acha que são muito repetitivos. Que as pessoas às vezes ficam mais à vontade de interagir com um robô, Dependendo da situação, com dependendo da certeza. situação. Por exemplo, a gente tem um robô que fica, alguns robôs rodando dentro de um hospital muito grande de São Paulo. Uhum. E ele faz um serviço que é receber, às vezes, o paciente no pós-cirúrgico, fazer as instruções quando ele está chegando num quarto, transportar um remédio de alto valor e fazer uma codificação disso. E as pessoas, ao interagir ou responder algumas perguntas para esse robô dentro de um hospital, ela fica muito mais à vontade em responder para um robô, Uhum. perguntas, às vezes, de um cunho até mais íntimo, Sim. ou dentro de uma instituição financeira, por exemplo. Tem algumas perguntas que eu não vou querer falar para uma pessoa que para um robô tem mais facilidade de falar. E É, o esse robô não robô, tem o ele, julgamento, né? A gente pode Exato. se ele tem uma livrar disso. inteligência ali que ele consegue elaborar uma resposta de uma forma cognitiva, para não, também não ficar aquela interação com o robô, uma coisa que a gente Robótica. vê Mecanizado. mais antiga, mais robótica, né? Mais antiga, que hoje em dia a gente já está mudando. Em alguns países, como a China, por exemplo, isso é mais natural. 90% dos prédios hoje tem na China um robô para levar o teu alimento de uma recepção até no hotel ou na sua casa. É. Já é uma coisa mais natural. E a gente acha que isso, para os clientes que a gente tem falado hoje, é uma novidade, mas isso é a tendência que se torne uma coisa mais normal. E isso é bom. No decorrer do tempo, né? E É legal que ele é multifunções, né? Então, não multifunções. é só um cargo necessariamente. É, Mas vocês alimentam os dados que ele então, falando um pouco de dados, aí é interessante essa sua pergunta. Basicamente, o robô, ele é um grande fluxo de coleta de dados, tá? Com pernas, eu chamo Uhum. assim, na verdade, rodinha. Ele aborda as pessoas, Uhum. ele pede e ele pede dados das pessoas, mas mesmo que as pessoas não queiram dar dados, ele consegue passar quantas mulheres ele abordou, quantos homens ele abordou, Uma análise, né? idade mais ou menos estimada, porque ele consegue aferir com as câmeras Uhum. dele um pouco de quantas pessoas tinham no local, etc. Ele interagiu mais com homem, mais com mulher, mais com crianças, com que ele interagiu mais. A gente usa a primeira vertical dele de ser uma coisa recorrente nos clientes, mas a gente tem uma segunda que é para eventos. Imagina que a gente levou recentemente num evento de games. Uhum. Quem nos contratou para usar o robô foi uma empresa de frigorífico, de alimentos e proteínas, e que tinha um stand lá. Certo. E assim, você está num evento onde as pessoas que vão lá são aficionadas por games. A gente conseguiu em 2 dias levar 500 pessoas para um stand de proteína animal. Sim, Nossa. dentro do negócio de games. Ou seja, o robô causa um awareness muito grande, as pessoas têm interesse. Eu brinco que recentemente meus pais viajaram para fora e a foto do grupo da família no segundo dia era que estavam encantados do robozinho da Amazon Ah, sim. O carrinho, né? o carrinho da Amazon entregando coisa e tal. Enfim, gera um baita de um. E daí o cara conseguir conversar com o robô, conseguir ter interação, Isso é porque a legal. gente vê muito humanoide que fica fazendo assim, Uhum. né, lá fora, caríssimos ainda.
pouca utilidade, de fato. E daí a Uhum. gente falou, não, precisamos criar uma empresa onde o robô vai ter utilidades e vai resolver problemas, assim, parte de pesquisa, que o Alexei falou muito bem. Você vai no restaurante, você acaba de comer. O garçom te traz a conta e às vezes te traz um negócio de De índice NPS lá, né? de NPS. Cara, na frente do cara, você tá pagando a conta, É, você você fica. vai falar que foi uma porcaria, que ele demorou para te entregar a conta, que o café estava frio, etc. Ou se você tiver com o robô, você pode Absorve. clicar simplesmente na tela touchscreen dele, vai ser muito mais honesto Feedback. No fundo é isso, né? O robô ele é um grande, para nós que somos uma empresa de dados, ele é um grande coletor de dados, não é Uhum. simplesmente um tablet que anda, né? Então ele, conforme ele vai interagindo, ele vai coletando dados de uma forma muito mais lúdica ou de uma forma muito mais que engaja muito mais as pessoas, sem incomodar as pessoas, e ele vai reconhecendo isso. Ele tem 18 sensores que ele vai identificando e ele, por exemplo, se ele percebe que é uma criança, ele pode mudar o rostinho dele para um rostinho mais Isso é legal. interessante para uma criança, o jeito de falar, a as voz. expressões. Então ele consegue de uma forma muito mais interessante coletar o seu dado sem que isso seja uma coisa que te incomode e pedindo autorização para você. Então, no exemplo que o Pedro deu lá no varejo, por exemplo, o robô, a partir do momento que ele interagiu com você uma vez, e a gente está falando com umas redes de supermercados para fazer um case muito interessante, logo, logo vai estar, a gente volta aqui para contar, Ótimo. são locais onde as pessoas frequentam com mais assiduidade. Então, semanalmente você vai no supermercado, normalmente. Uhum. Então, a primeira vez que você interagir com o robô, ele vai se identificar, vai perguntar teu nome, e a próxima vez que você voltar no supermercado, ele já te reconhece. Você vai dar Então, um vai falar, oi, opt-in para Léo, tudo ele, Ah, bem? Claro, você entendi. vai dar um vai dar opt-in um para ele. opt-in para ele. Concordo. Gostou daquela dica de vinho que eu te dei semana passada? Olha, eu consegui um cupom agora para você. Trouxe uma oferta X. Nosso intuito é que ele consiga virar mesmo um robô de facilidade, sabe? Onde você estiver. Uhum. Tipo, e que no varejo a gente acha que o lugar mais importante para a indústria é o ponto de venda. E essa inquietude de trazer um robô para o ponto de venda veio muito do que a gente acha e a gente sente, vai, para ficar melhor. A gente sente que o vendedor, por exemplo, de um supermercado, ele não é treinado pela indústria para conseguir falar dos benefícios de toda uma categoria e saber Sim, qual que está em preço melhor hoje, preço pior hoje e tal. Além do que, o supermercado é um local que você não tem um concierge, você se Sim. acostuma a ir naquele local e você começa a saber onde tem os corredores, que tem as Você coisas que aprende você compra. condicionado a Você saber, né? aprende vivendo Na a vivência. experiência lá. Uhum. E a gente acha que tem vários segredos ocultos ali dos corredores do supermercado que poderia ajudar muito a indústria a vender mais, a ter melhor conversão, a ter um melhor entendimento do produto. A gente fez isso transportando um pouco para bares, onde você pedia uma balde de cerveja lá numa turma, o robô chegava e falava assim, cara, por que que você não pede a outra? Vi que você pede a outra, porque a outra, ela é por malte, a outra é não sei o quê. Hum. Explicava lá os benefícios da outra, por causa de R$ 2 você está comprando. Não, 70% de conversão. Por quê? Desperta curiosidade, as pessoas chegam, o robô é simpático, ele faz um negócio que o garçom não conseguiria fazer, que é chegar numa mesa e tentar, às vezes, fazer um abordagem. upsell, né? Uhum. Aumentar Na verdade, o o grande sonho da spend. indústria é fazer isso, né? E era para fazer isso diretamente, né? Os varejos normalmente vão deixar. Então, o robô ele consegue levar os olhos e o ouvido da indústria diretamente falando com o cliente final. E o ponto de venda, a gente está fazendo testes, por isso que a gente ainda não Espetáculo. está, ainda estamos fazendo testes. Mas, assim, Mas ideia não falta, tô vendo, né? não, a nossa visão é que, assim, no supermercado, se a gente conseguir aumentar de 3 a 5% o spend do cliente no mês, se a gente conseguir convencer mais gente a usar a marca dos nossos clientes, o impacto vai ser muito grande e é altamente escalável isso. Tipo, porque
um robô alugado, ele é muito mais, o custo dele é muito mais baixo, muitas vezes, do que uma tela que fica Uma tela num fixa Fixa, né? fechada, né? supermercado, Uhum. numa tela no supermercado. E a gente acredita na efetividade do uso dele. Então, o robô é um outro produto que a gente tem. Não E, E deixa de só ser um retail media, né? Só que ele é, está em todos os lugares ao mesmo tempo. e pode ser plug and play, né? a questão da segurança, né, da informação, eu vi que o Alexei falou sobre aceitação, né? Então ele te Sim. pergunta antes se pode ou não, né? Sim, a gente, tem várias regras, né? Assim, mas, por exemplo, a gente fez um evento de uma série que é bem infanto-juvenil, a ativação. E o nosso contratante falou, cara, eu preciso ver se é criança. Se for criança, eu tenho que perguntar a idade. Pra... Se for acima de 18, a gente tem que criar uma dinâmica do robô ser simpático e ainda Não. assim sair, né? Ele linkava, ele fazia brincadeira com a série. Falava, eu vou ter que recolher meus coisas e tal, e sair andando de Uhum. uma forma tranquila, sabe? Então a pessoa não se sentia mal, mas assim, a gente tem um baita cuidado com LGPD, compliance, etc. Então, toda vez que vai ter uma interação onde a gente vai entregar alguma recompensa para o cliente, ou simplesmente você quer ter uma experiência mais personalizada, daí a gente pede opt-in, pede o aceite, etc. E daí começa a jornada. O robô, ele é as a service porque a gente desenvolve as jornadas junto com o nosso cliente, seja ele indústria, né, de alimentos, de fralda, do que for, e muitas das vezes a gente atua com outras agências também. Uhum. A gente não é, o robô não é uma exclusividade do grupo da Galeria Holding, mas é obviamente que os clientes da Galeria Holding são os primeiros a conhecer Ah, com esse tipo de certeza. inovação. Até porque é um privilégio muito grande que a gente tem de testar, às vezes com McDonald's, com Natura, com Vivo, com Itaú, Uhum. enfim, com grandes corporações. Obviamente, nesses testes, eles têm benefícios financeiros, econômicos, né, Claro, da gente somos fazer. uma empresa ainda, Exato. continua sendo uma empresa. Uhum. Mas a gente, na parte de robô, a gente tá super animado com esse negócio e vemos um horizonte bastante E a próspero aí. aceitação é É maravilhosa, né? absurdo, Toda absurdo. O reunião que a Não gente feedback. tem vai, a como. gente consegue sair de lá com uma ideia, com um modelo, É porque, assim, eu já tô, minha cabeça aqui tá fervilhando pensando na CAD, né? inclusive a CAD. Inclusive a CAD, eu sei que tem algo O assim, mas na Odete minha o cabeça. Odete já teve umas 12 ideias boas Alô, lá. Odete. Mas, não, eu já tive uma experiência com um robô na minha vida pessoal, assim, em uma viagem. Era. Bom, fala que é hotel, mas na verdade era um cruzeiro, né? Um cruzeiro é um grande hotel. Sim. E existia um robôzinho lá, mas assim, parecia que tava alguém fazendo uma performance, porque era uma bola de pessoas querendo ver aquilo ali. Chama atenção, não tem como não Chama chamar atenção. muito. E ele, naquele momento, se não me falha a memória, ele não era uma questão, assim, podia até ter a captação de dados, como você disse, com câmeras e tal, mas ao que me recordo era mais para orientação dentro do cruzeiro, tipo, quero ir para o boliche, para cá, ou se Sim. não mostra um mapa, ou vai até a porta e leva É, alguma coisa, café da manhã, não sei. a gente levou para shopping centers também, né? Ah, Porque com dois vieses, né? uhum. O primeiro é o seguinte, cara, shopping tem um negócio que deve impactar bastante no NPS do shopping. Quando você esquece de pagar o estacionamento, Ah, você chega perto lá do lugar do. Então, Aí você lembra. a gente falou, pô, esse viés de, putz, aonde é o banheiro, onde é o fraudário, onde eu pago meu estacionamento, posso pagar para você, robô direto no estacionamento. Esse é um negócio que dá para fazer. Putz, cheguei no shopping e, cara, eu calço 46. Os sapatos que me caraca. escolhem, eu não escolho eles. Então, se eu chegar num robô e falar onde é que eu acho um tênis 46 de corrida, e ele me levar, ou ele falar nesse shopping não vai ter tênis 46, ele pode ser uma espécie de concierge, Uhum. de... ele pode fechar vendas que inclusive a mercadoria não está no shopping.
Do tipo, pô, você quer um sapato 46? Eu tenho aqui no site da ASICS, aqui no shopping você não vai achar, porque não tem, as grades vão até 44. Mas eu tenho aqui já entro no e-commerce da ASICS, eu já faço uma venda para você Aqui aqui. contigo agora. É, Faz a retirada na loja, se quiser. exatamente. E também uma parte de acessibilidade para pessoas deficientes físicas, por exemplo, visuais. O deficiente visual hoje, por mais que ele tenha um cão-guia, o cão-guia não sabe onde fica a Zara, ele não sabe onde fica o que está passando no Tadinho. cinema. Não estou exigindo isso, É, sim, mas, mas claro. você conseguiria chegar lá e ter o Uhum. robô como um cão-guia, assim, onde você consegue É, pode te conversar ajudar com a ele, chegar. ele te levar até as lojas, te achar o produto, a mercadoria que você está buscando, é, te ajudar a reservar um restaurante no cinema, uma mesa no restaurante, ou comprar um sorvete, comprar um presente, enfim. É, E no fim do dia, o shopping vai ter, desculpa, vou te cortar claro, aqui, mas só complemento. complementando. Se No fim deixar eu do falo. dia, o shopping, ele vai ter toda essa informação que a gente puxando a brasa aqui para o nosso lado, Uhum. né? Voltando para o tema dados, né? O mais importante quando a gente vai usar são os dados. A gente entende que é a coleta do dado ser bem feita e a organização desse dado. E nesse momento que a gente está falando do robô, nada mais é que uma forma da gente coletar um dado super valioso, de uma forma que a gente possa usar depois e organizar esse dado e transmitir isso para os nossos clientes. Então, para o shopping, ou para o varejo, qualquer um desses exemplos que a gente usou aqui, no final do dia ele vai ter uma informação muito relevante Mas, sobre o cliente dele. imagina o shopping saber o que que a pessoa veio procurar no É, shopping, num volume muito porque grande. a gente tem um número de Eles pessoas têm no um shopping, mas número de estão fazendo pessoas, o mas quê? estão fazendo o quê? Não, só vim almoçar, só vim tomar um café. Não, mas o que que você veio fazer no shopping? E conseguir entender que os perfis mudam de segunda para terça, de terça para Tá sexta, para certo, muito melhor. sábado. E assim, tudo que é dados pessoais, first party data, a gente nem passa pela nossa estrutura, tá? A gente já pluga direto, o software já pluga direto no bucket do cliente Uhum. que nos contratou, seja ele um shopping center, seja ele um anunciante, uma agência. Por que que a gente fez isso? Para sair um pouco da briga de CI compliance, mas como assim e tal. Então a gente, cara, First Party Data não passa por nós, porque no final do dia a gente não quer fazer a gestão do First Party Data do nosso cliente. A gente quer que o Certo. nosso cliente siga fazendo a gestão do Seja First Party autônomo. Data. Mas só que eu consigo entregar para ele, por exemplo, quantas pessoas estão perguntando do filme novo do Lilo e Stitch e Uhum. quantas pessoas estão perguntando no outro filme. E isso tudo vai servir de insumo para que o shopping dimensione o que que ele vai trazer mais esforços, menos esforços, onde ele vai destinar mais energia, por exemplo. Pô, eu estou vendo que o Lilo e Stitch ainda todo mundo e Ainda ele ia tem. sair de cartaz daqui uma semana. Pô, não, vou Não, continua, negociar, porque tem muita vou ver gente. se eu consigo mais uma semana. Ou eu Sim. tenho 4 salas destinadas para ele, vou ter 6 salas destinadas para ele, porque os horários, pô, tem que ter um horário de manhã, porque todo dia de manhã chega alguém querendo assistir e a sala tá parada lá e não, eu não estou fazendo. Entendi. Gente, nosso editor mandou avisar que estamos chegando no fim. Mas antes tem só duas perguntinhas aqui que eu tenho preparado, queria entender com vocês que conselho ou ideia que vocês dariam para quem está começando nessa área de IA, ou se não quem quer investir, uma empresa que quer contratar algo do tipo, como que poderia iniciar e como poderia entrar em contato com vocês, né? Primeiro, para iniciar qualquer coisa de IA, eu acho que primeiro tem que criar utilidade, ou entender qual a utilidade Ter um porquê, né? ter um porquê, Dizer a mesma coisa. muito, Resolver uma dor, cara. resolver uma dor, Reconhecer a dor, né? Acho que é a primeira fase, Então a né? gente tem a e oportunidade de resolver com uma ferramenta maravilhosa. É, não está sendo ainda tão explorado como poderia, e a gente tem essa oportunidade ainda. acho que esse é o primeiro passo, né? Entender onde, em algum setor específico, de forma bem nichada, como Uhum. é que você conseguiria desenvolver um produto usando IA para resolver algo que possa, de fato, transformar a experiência, seja ela de compra, seja ela de venda, seja ela de
pós-venda, seja Uhum. o que for, do seu setor. E a segunda pergunta, Consegue falar com vocês. a gente coloca no QR Code aí, mas enfim, eu Perfeito. disponibilizo meus dados pessoais, tanto o celular quanto o nosso e-mail, é pedro.ica@gaia.dev. Eita. Isso mesmo. E, ó, vou jogar de novo aquele bate-bola. Todo final de episódio aqui de cast tem bate-bola. A gente faz uma palavrinha, você já responde a primeira coisa que vem na cabeça. Vou começar. Vamos, hein? Ó, Pode começar comigo. vamos lá. Então, tipo de primeira, Gaia. Gaia, eu acho que ela conseguiu enxergar no mercado. É uma palavra só ou posso discorrer sobre o tema? Você é Vou livre. rápido, né? Você é livre. Eu vou discorrer um pouquinho sobre o tema. Eu acho que a Gaia foi uma ótima oportunidade que a gente enxergou de usar a IA para transformar os desafios de empresas que antigamente tinham mais dificuldade para fazer isso. E hoje, com a IA, a gente consegue sair aquele negócio do 9 para o 10. Uhum. Isso se tornou mais permissível. A IA, ela abriu esse espaço que antigamente a gente não conseguia fazer. E acho que está só começando. Boa. Então a Gaia, ela está nesse nicho e por isso que a gente está nessa curva tão acentuada e crescendo tão rápido com clientes tão importantes. E já Boa. vamos aí. Tecnologia. Tecnologia é facilidade. Tecnologia tem que encurtar caminhos. Boa. Robô. O robô ele tem que ajudar a gente a usar o ser humano melhor. Boa. Boa, gostei. Podemos usar essa no nosso logo. Gostei, ficou bom. Vamos usar esse slogan. E eu vou ter que puxar uma sardinha pro nosso lado, né? E a Cátia Seguros? Eu acho muito inovadora. Acho que o mercado de seguros precisa de, de players assim, que nem a Cade Seguros, que desenvolvem produtos numa reunião. Eu vivi isso, Aham. conversando com algumas lideranças daqui. Precisa dessa agilidade. Vejo muito transatlântico no mercado de seguros, muita pouca maleabilidade. Uhum. E acho que vocês estão conseguindo ocupar esse terreno com muita competência. Uma, constru- uma construção de um negócio forte, de alta escalabilidade. É um time muito bom, muito hands-on, né, de tudo que eu falei aqui. E outra coisa que eu acho muito interessante desse negócio aqui, a gente já visitou bastante seguradora, Sim. é um troço asset light, assim, leve do ponto de vista de gestão e muito horizontalizado, o que Legal. permite ter essa agilidade. E essa troca também, né? A gente Essa troca. consegue conversar com qualquer pessoa aqui. Você não tá num time de distância, tá num braço de distância. A gente tava ali no. O que mais me espantou na CAD é que 60% do time é tech. E isso, no mercado securitário, é completamente inovador, né? As Sim. seguradoras, elas têm um viés que é uma coisa natural de ser uma empresa mais old school, Aham. né? E todas estão se reinventando, mas a CAD, ela nasceu diferente, né? Como você comparar as antigas companhias aéreas, que a gente ia lá numa operadora de turismo, numa loja, aí a gente escolhia um roteiro, aí tinha uma pessoa que mandava um e-mail para você com 10 roteiros, nenhum era o que você queria, e hoje você entra numa uma OTA da vida lá e digita, quero ir desse destino para esse destino, ele te dá as opções e você Pronto. compra por ali. Então isso mudou muito o mercado. E a CAD, ela vem com esse tom, que foi o que me espantou no mercado das seguradoras, e que nos atraiu para Sim. estender um pouco mais as nossas parcerias, porque a gente acha que a gente tem muito fit. Boa. Vocês querem deixar uma palavra final? É só Não, só quero compartilhar. agradecer o espaço aqui, A gente que e, agradece. enfim, a gente ter a oportunidade de falar do nosso negócio é sempre um privilégio muito grande. Obrigado, gente. Foi Nós que muito bom, agradecemos. de verdade. Foi Obrigada. Gente, muito obrigado por assistir também. Se você assistiu pelo YouTube, já disse, mas eu vou repetir, só deixar seu joinha, curtida, o comentário. Se tiver no Spotify também, só seguir a gente. Se tiver algum comentário extra que a gente não discutiu aqui, pode falar nos comentários que a gente repassa para eles. Beijão. Tchau, Até tchau, a gente. próxima.